tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí ao webinar ASA Ampiconte. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a associação, né, a Ampiconte, pela oportunidade, junto com a ASA, de termos mais esse webinar, para discutir um tema extremamente importante, que se trata do Comitê de Ética e a Plataforma Brasil, sobretudo para a nossa área, que é Ciências Sociais Aplicadas, na qual temos aí o desafio sempre de discutir esses temas, as nossas pesquisas, e sempre as dúvidas em relação ao Comitê de Ética e as tratativas. Para isso, a gente vai ter o convidado, o professor Ricardo César Gardiolo, do Paraná. Seja muito bem-vindo, professor. O professor Ricardo é graduado em Direito e mestrado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Ele atua como professor na instituição, na graduação e especializações, na UEM, ministrando conteúdos na área, né, de teoria do direito, direito ambiental e bioética. Atua desde 2018 na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, e essa atuação dele, né, foi o principal motivo de indicação, na qual eu já agradeço a professora Simone Letícia Raimundini Sanches, a coordenadora do programa de pós-graduação da UEM, que fez todo esse processo de indicação e intermediação para que a gente pudesse ter aí, ser agraciado com a palestra e apresentação do professor Ricardo. Orienta a todos que o professor Ricardo, então, vai proceder à apresentação dele e as dúvidas que vão surgindo e os questionamentos, eles podem ser feitos no chat, na qual nós vamos acompanhar e, no final, nós teremos um tempo para debater com o professor Ricardo sobre esses questionamentos, tá bem? Então, novamente, professor Ricardo, muito obrigado pelo aceite em participar e fique à vontade para a sua apresentação. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. É bom a gente conversar a respeito desse assunto. É algo que é novo para nós, e para nós porque eu me incluo, né? Eu sou da área de direito. No direito, a gente sempre ficou muito tempo apenas fazendo pesquisa de revisão. Agora a gente está se envolvendo em pesquisas mais práticas, pesquisas mais especulativas, né? E assim todos os colegas da área também o estão fazendo, né? Então, é algo que é importante, a gente está passando por um processo também na CONEP e no sistema CEP-CONEP para receber esses novos projetos de pesquisa que envolvem questões relacionadas a outras áreas que não sejam somente aquelas biomédicas que normalmente eram avaliadas pelos comitês. Eu vou passar agora algumas imagens aqui, alguns slides, somente para a gente contextualizar. Não é nada longo, não é nada demorado, e a ideia é a gente fazer mais um diálogo, né? uma conversa a respeito do assunto, né? A gente parte da questão que a avaliação da pesquisa, a necessidade de passar a pesquisa por uma avaliação ética, ela surge nas pesquisas biomédicas, principalmente em razão daqueles abusos cometidos pelos pesquisadores, pelos cientistas, né, em que realizavam pesquisas sem obter consentimento dos participantes, pesquisas em que o participante sequer sabia que estava sendo pesquisado, né? Nós temos nos Estados Unidos a famosa pesquisa Tuskegee, em que centenas de homens foram observados com a doença de sífilis e sem receber nenhum tipo de tratamento,
apenas para verificar a evolução da doença, sendo que já era sabida, naquela época, a evolução da doença, sendo que já existiam remédios e tratamentos para a doença, mas mesmo assim os pesquisadores mantiveram aqueles homens que enlouqueceram e morreram de sífilis nos Estados Unidos, né? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os abusos cometidos nos campos de extermínio, né, que levaram à elaboração do Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg tem um fio, né? Ele tem um ponto nevrálgico, que é a obtenção do consentimento. Toda pesquisa precisa ter o consentimento do seu participante, né? Isso porque a gente tem que respeitar a dignidade da pessoa, né? Proteger essas pessoas, muitas delas hipossuficientes, né? Nós tivemos um caso aqui na Universidade Estadual de Maringá, em que foi proposta uma ação civil pública que proibia o uso de animais, eram cachorros, que eram utilizados pelos alunos da clínica de odontologia para treinar a cirurgia na gengiva, né? Com a proibição do uso dos animais, os profissionais, esses alunos, foram atuar diretamente na boca dos pacientes. Foram aprender direto na boca dos pacientes. Então, às vezes a gente quer proteger, e eu não sou contra proteger os animais, talvez a gente tivesse outras formas, outros modelos para o treinamento para a cirurgia, mas é o que restou, né? Nós tínhamos uma fila enorme de pacientes precisando de operação, os professores foram operar e permitiram que os alunos, então, participassem e aprendessem junto a esses pacientes. Então, nós precisamos, a todo momento, né, proteger, preservar essa dignidade, proteger a vida, né? Agora mesmo, nesses tempos de Covid, a gente está percebendo isso, né? Mesmo sendo proibido no Brasil, muitas pessoas se inscreveram para serem contaminadas pelo vírus da Covid em outros países, para que se descobrisse uma cura mais rápida, né? Nós estamos sujeitos a isso, né? Então, o que a gente percebeu, né? Que essa preocupação com a dignidade da pessoa, a proteção aos participantes da pesquisa, a proteção da vulnerabilidade desses participantes, da hipossuficiência em relação ao pesquisador, ao cientista, né? Ela não é uma coisa que é própria das investigações biomédicas. Ela não é própria da pesquisa biomédica. Nós também, né, temos que nos atentar a essas questões, né? Por isso que a pesquisa também nas ciências humanas e sociais vai exigir a mesma garantia, né? As mesmas preocupações que a pesquisa biomédica, claro, dentro das limitações da área, né? Vai exigir, né, essas mesmas limitações, esse mesmo respeito aos participantes da pesquisa, né? Então, pesquisas em ciências humanas e sociais vai exigir o mesmo respeito e garantias dos participantes, para os participantes da pesquisa. Aqueles princípios éticos que norteiam a pesquisa biomédica também são fundamento para a pesquisa em ciências humanas e sociais, sociais aplicadas, como é o nosso caso, né? Então, respeito à autonomia do participante da pesquisa, dele saber o que está sendo pesquisado, dele querer ser participante dessa pesquisa,
O respeito à dignidade humana, né? A pessoa como um sujeito e não como um objeto de pesquisa, a proteção dos vulneráveis, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, ou então que possam ser estigmatizados com a pesquisa, né? A ponderação entre riscos e benefícios, quanto que é importante fazer essa pesquisa, que benefício que ela vai trazer, os riscos, né, provocados por essa pesquisa são justificados pelos benefícios que ela trará, né? E a gente não pode considerar aí benefício da pesquisa o benefício para o pesquisador, né? A gente tem que considerar uma função social dessa pesquisa. Qual o benefício para a sociedade? Qual o benefício para a ciência? Qual o benefício para o participante da pesquisa, né? A necessidade de garantir assistência ao participante da pesquisa, a responsabilização do pesquisador em relação aos danos provocados pela pesquisa, né? E aí a gente vai verificar, aí voltando à questão, né, da pesquisa na área de ciências humanas e sociais, a gente vai verificar que aquele modelo, né, das ciências biomédicas, ele não pode ser aplicado 100%. Então, embora eu transfira, embora eu traga aqueles princípios éticos da pesquisa biomédica para a pesquisa em ciências humanas e sociais, eu tenho que reconhecer que essas ciências elas têm características próprias, elas têm metodologia própria, que às vezes até se confunde, né? Tem uma situação que eu observei lá na Conep uma certa vez, que tinha um projeto que ia ficar em pendência porque o relator não compreendeu que na nossa área, na área de ciências sociais aplicadas, o que a gente chama de estudo de caso não é o estudo de caso da pedagogia, não é o estudo de caso da medicina, né? Nós temos uma metodologia toda específica nas áreas de contábeis, economia, administração, né? Até mesmo de direito, do case, que é uma metodologia específica da área, né? Que não é o estudo de caso da medicina, né? Em que eu vou analisar um paciente que apresenta uma certa doença, uma certa característica, né, genética ou algo parecido. Então, eu não posso, embora eu vou transportar os princípios éticos, e isso é possível, eu não tenho como transportar a análise ética da mesma forma que se faz a análise ética de um protocolo na área de medicina, né? Na área biomédica. Então, a Resolução 510, que é essa resolução que trata da pesquisa nas áreas de ciências humanas e sociais aplicadas também, né? Ela veio atender essas peculiaridades. Então, nós precisamos fazer uma avaliação ética de acordo com as metodologias próprias de cada uma dessas ciências, né? E isso já estava sendo verificado, já estava inserido na própria Resolução 466 de 2012. A Resolução 466, ela trata das pesquisas biomédicas. Na verdade, ela trata da avaliação ética de modo geral, né, toda vez que envolve seres humanos. E ela já previa, né,
a necessidade de estabelecer padrões diferenciados para pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais e de outras. Olha lá o que o item 13 estabelece, né? E outras que se utilizam de metodologias próprias de suas áreas. Né? A gente, então, vai aplicar as disposições da Resolução 510, né, sobre pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos vão envolver, primeiro, a utilização de dados obtidos com participantes, com as pessoas, com o ser humano. Né? Então, toda vez que uma pesquisa na nossa área envolver a utilização de dados que são obtidos diretamente com o ser humano, como no caso de uma entrevista, a gente vai utilizar a da avaliação ética pelo sistema CEP-CONEP. Ou então, quando a gente vai obter informações de bancos de dados identificáveis. Então, em que a gente identifica o participante da pesquisa. Embora não seja diretamente sobre a pessoa, eu não vou obter o dado diretamente com ela, eu vou obter esses dados, mas eu consigo identificar essa pessoa. Por exemplo, um cadastro de dados pessoais de um trabalhador no Departamento de Recursos Humanos. Ou então, né, quando a gente vai praticar alguma pesquisa envolvendo seres humanos que possam acarretar riscos maiores do que aqueles existentes na vida cotidiana. Né? Então, eu vou solicitar informações sigilosas para essas pessoas, eu vou obter dados sigilosos dessa pessoa, né? Por exemplo, quando eu vou ter acesso a dados fiscais, dados financeiros de uma pessoa. Né? Bom, um ponto importante que a Resolução 510 trouxe para a gente é que ela estabeleceu uma série de pesquisas que não estão sujeitas à avaliação pelo Comitê de Ética. E essa talvez sejam as maiores dúvidas que nós, quando vamos protocolar uma pesquisa, nós temos, né? Se precisa passar pelo Comitê de Ética ou não. Então, a primeira exceção são aquelas pesquisas de opinião pública com participantes não identificados. Aquela que a gente faz lá no supermercado. Né? Você gosta dessa marca? Você está satisfeito com essa marca? Ou coisas nesse sentido, em que o que me interessa não é a opinião daquela pessoa, mas é a opinião da coletividade a respeito daquele objeto. Então, essas consultas, né, como, por exemplo, Ibope, Datafolha, né, nós vimos agora, são as pesquisas de opinião pública que se caracterizam até como uma metodologia própria para a gente. Né? É um tipo de pesquisa específica para a gente. Então, se eu não vou identificar, o que me interessa não é o dado individual de cada um, mas o dado coletivo, o dado consolidado, eu não preciso passar pelo Comitê de Ética. Né? Há outro tipo de pesquisa, são aquelas que usam informações de acesso público. Né? Por exemplo, no direito, a gente faz pesquisa a partir de processos judiciais. São documentos públicos. A gente vai fazer pesquisa sobre os registros no cartório de registro imobiliário. Né? A gente vai fazer pesquisa nos registros de títulos e documentos, são registros públicos, né? Nos tabelionatos, etc. Então, esse tipo de informação também não precisa passar pela avaliação do Comitê de Ética. Né? A não ser, né, que venha a provocar
algum tipo de prejuízo, algum risco maior do que aquele existente na vida cotidiana. Então, por exemplo, eu posso estigmatizar uma pessoa a partir de dados que eu obtive em um banco de dados de informação de acesso público. A lei de bancos de dados, que entra em vigor agora, em 2021, ela vai fazer uma divisão para a gente de dados sensíveis e dados não sensíveis. Então, ela diz sempre que, quando a pesquisa, mesmo sendo realizada a partir de um banco de dados de acesso público, ela disser respeito a dados sensíveis, ela tem que ter a autorização do participante da pesquisa. E aí ficaria sujeita à avaliação pelo Comitê de Ética. Pesquisas de informações de domínio público também são aquelas em que não há mais uma proteção legal, uma proteção do direito ou obrigação de confidencialidade em relação a esse tipo de dado. Então, essas pesquisas que envolvem dados de domínio público, um tipo de dança, um tipo de fala, são informações de domínio público. Eu quero saber quais são as expressões de gíria utilizadas pelos jovens na cidade de São Paulo. Então, eu vou fazer esse tipo de pesquisa e não preciso passar por uma avaliação do Comitê de Ética. A pesquisa censitária, que é a pesquisa feita pelo censo, pelo IBGE, também não está sujeita à avaliação. Então, quando eu pego aqueles dados que já foram consolidados pelo IBGE, então não há necessidade de submetê-los ao Comitê de Ética, mesmo porque já há uma proteção aí da confidencialidade, do anonimato. Pesquisa com bancos de dados com informações agregadas. Então, por exemplo, aqueles bancos de dados do DataSUS, bancos de dados de empresas, em que os dados já foram agregados, já foram trabalhados. Eu não consigo mais identificar a quem pertencem esses dados. Então, também não estão sujeitos à avaliação do Comitê de Ética. A pesquisa de revisão bibliográfica em textos científicos também não estão sujeitas. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, e essa pesquisa, como é o caso do direito, que só vai envolver textos científicos ou então jurisprudência, eu não preciso passar pelo Comitê de Ética. E, por último não, tem mais uma depois. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente da prática profissional, desde que não revelem os dados. Então, o contador que vai, por exemplo, chegar à conclusão que tantos por cento dos seus clientes só negam informações a ele. Ele consegue obter uma informação sem revelar quem são os clientes, é claro, mas ele consegue obter alguma informação a partir da prática. Então, ele consegue informar, por exemplo, a partir dos dados que ele tem dos seus próprios clientes, que houve um decréscimo na economia em tal período, porque as empresas tiveram menos lucro do que o habitual. É uma forma de pesquisar que não vai identificar o sujeito,
e emerge da própria experiência profissional de cada um, né? Também não estão sujeitas àquelas atividades de educação, né? De ensino. Então, aquelas pesquisas que a gente faz para fundamentar as nossas aulas, né? Elas também não precisam passar pela avaliação do Comitê de Ética. Claro que não se trata aqui do trabalho de conclusão de curso, né? Mas sim daquelas pesquisas diárias, cotidianas, em sala de aula, né? Em que o professor pede, olha, eu quero que você pesquise sobre tal assunto, né? Para a próxima aula. Agora, se não enquadrar nessas exceções, a pesquisa tem que passar, né, pela análise do sistema CEP-CONEP. Vai passar pelo Comitê de Ética ou vai se submeter à análise pela CONEP, né, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, ela está vinculada ao Ministério da Saúde para analisar os protocolos de pesquisa e organizar toda essa análise ética, né, das pesquisas em geral, mas a CONEP ela só analisa protocolos nessas áreas temáticas especiais. Então, ela vai analisar protocolos de genética humana, de reprodução humana, pesquisas que envolvam equipamentos e dispositivos terapêuticos novos, pesquisas que envolvam novos procedimentos terapêuticos invasivos, os estudos com populações indígenas, os projetos de pesquisa que envolvam OGMs, né, organismos geneticamente modificados, célula-tronco, etc. E aí está até em negrito, porque eu acho que é a área que mais... é a única área, talvez, que envolva a nossa atividade, que são aquelas pesquisas com coordenação ou patrocínio originado fora do Brasil. Então, quando a coordenação da pesquisa é estrangeira, ou então a pesquisa é realizada no Brasil com patrocínio, financiamento estrangeiro, tem que passar pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, pela CONEP. Tirando esses casos, todos os outros são avaliados pelo Comitê de Ética em Pesquisa. E isso é feito a partir de um ambiente digital que a gente chama Plataforma Brasil. Então, o pesquisador ele submete o seu protocolo de pesquisa na Plataforma Brasil. E aí começam os problemas. Por quê? O modelo, né? O modelo que a gente tem na Plataforma Brasil é um modelo de pesquisa biomédica. Então, para pesquisa biomédica, quando eu falo em risco da pesquisa, eu estou falando até na possibilidade da morte do participante da pesquisa. Eu estou falando da possibilidade do aleijamento do participante da pesquisa, né? Então, há um risco muito grande, um risco que muitas vezes nós não percebemos na nossa pesquisa. As nossas pesquisas na área de ciências humanas e sociais aplicadas, são pesquisas que, embora envolvam risco, não envolvem um risco direto ao corpo humano, não envolvem um risco direto ao participante da pesquisa, né? No máximo, o risco está relacionado à confidencialidade das informações, à imagem do participante da pesquisa, né? A privacidade.
em que nós temos que proteger esse participante em relação a esses riscos, mas que são riscos que não são físicos, né? Na área de psicologia, nós temos um grau maior de risco, porque a pesquisa pode levar o participante levar o participante a uma situação, sei lá, de uma depressão, né? De um abalo emocional, que dificilmente a gente vai ter quando fala da pesquisa. Mas nós temos que descrever o risco, né? Logo no começo, quando eu comecei a expor, eu coloquei isso, né? Eu tenho que trazer aqueles princípios básicos, né, que envolve todo tipo de pesquisa, também para pesquisa em ciências humanas e sociais aplicadas, né? E entre esses princípios está o da ponderação entre riscos e benefícios. Então, eu tenho que expressar. Agora, é claro que esses riscos serão menores. Mas eu tenho uma boa notícia. Embora nós tenhamos muita dificuldade em colocar na plataforma, né, o nosso projeto, né, porque aquele modelo que está lá é um modelo de biomédica, está para sair e deve já começar a funcionar, justamente porque há uma demanda grande de projetos da nossa área, né? Há uma alteração na plataforma. Então, nós já teremos uma alteração na plataforma ainda este ano, e para o ano que vem, ela muda por completo, inclusive considerando essa possibilidade. E tornando menos burocratizada a avaliação da nossa área, né? Por exemplo, quando um projeto chegar, né, da nossa área e não tiver nenhum contato com seres humanos, um projeto que vai tratar somente de dados, um único relator pode elaborar o parecer, né? Então, a proposta é simplificar, tornar mais rápido, mais ágil essa avaliação, né? Agora, o que a gente precisa, né? Hoje é o que a gente tem, é a plataforma Brasil, é como está lá, né? O que a gente tem que ter bem claro quando a gente submete um protocolo, né, na plataforma? Eu tenho que estar claro como se dará o processo de obtenção do consentimento. Não há pesquisa sem consentimento. Eu não posso considerar a possibilidade de uma pesquisa, a não ser que ela seja uma pesquisa encoberta, né? E aí o protocolo, o projeto vai deixar bem claro isso, né? A necessidade de manter uma pesquisa encoberta, ou o consentimento encoberta. Então, ou o consentimento vai ser prévio, ou, em casos excepcionais, esse consentimento vai ser posterior à realização da pesquisa. Mas sempre a gente tem que pensar no consentimento, na autorização para a realização dessa pesquisa pelo participante, né? E quando eu entro numa empresa, eu vou obter dados dentro de uma empresa, eu tenho que ter autorização também dessa empresa, né? Eu não posso simplesmente impor uma pesquisa só porque ela vai ser vantajosa para a ciência, né? O participante da pesquisa, o empresário, ele tem que estar de acordo com a realização dessa pesquisa. O segundo ponto que a gente tem que deixar bem claro quando vai submeter um protocolo de pesquisa na plataforma é que os riscos, a descrição dos riscos a que estarão sujeitos os participantes da pesquisa, né? E a descrição dos benefícios. E esses benefícios não precisam ser diretos, né? A gente pode pensar em benefícios indiretos com a participação da pesquisa, né? E o terceiro elemento, que é o que eu tenho visto mais como pendências,
tanto na CONEP quanto no CEP, no qual eu coordeno aqui na universidade, as condições técnicas e metodológicas para a realização da pesquisa, né? Então, verificar se tem orçamento para isso, se o cronograma é adequado, né? Se a metodologia empregada ela não vai causar mais danos ao participante da pesquisa, né? Então, esses aspectos precisam ficar bem claro, né, para a gente. Bom, um dos pontos que a 510 trouxe para a gente como uma nova possibilidade e que agora o pessoal das biomédicas querem copiar, né? Isso é muito bom, é que o registro do consentimento não precisa mais ser escrito, né? Então, a gente pode obter o registro do consentimento de uma maneira mais ampla. Então, quando o pesquisador está gravando uma entrevista, ele já pode obter o registro na própria gravação. Quando ele está filmando, ele já pode obter o registro na filmagem, né? Agora a gente está fazendo muita pesquisa pela internet, por meio dos forms, né? O Google Form e outros programas. A primeira página, a primeira questão já pode ser o registro, né? Porque a pessoa pode se colocar lá. Se você aceitar participar da pesquisa, diga sim. Se você não aceitar, não passa para a página seguinte, né? Então, só há possibilidade de realização da pesquisa, do questionário, aplicação do questionário, se houver o consentimento, né? Se der o consentimento, né? Então, já caminhando para a finalização, quando a gente propõe uma pesquisa, né, mesmo na nossa área, que vai causar um impacto menor do que na área biomédica, né, o pesquisador ele tem que se responsabilizar pela pesquisa, né? Ele se responsabiliza por essa pesquisa junto ao participante, se responsabiliza perante a sociedade, perante as instituições de fomento, as instituições científicas, né? E ele tem que se comprometer em relação a essa pesquisa, né, em arcar com os danos, com os danos que ele causou, os prejuízos que ele causou ao participante da pesquisa, né? Ele tem que garantir o retorno dos resultados dessa pesquisa, tanto para a sociedade quanto para o participante, e deve fazê-lo numa linguagem acessível, né? Dizer para o participante da pesquisa, né, a importância de ter participado desse processo, né? Muito bem. Eu tinha proposto isso, eu acho que até fui um pouquinho além do que tinha sido proposto, né, professor Paulo? Mas eu me coloco à disposição, né, agora para retirar as possíveis dúvidas, né? E novamente agradecer a oportunidade de falar com vocês aqui nessa tarde. Quase noite, né? Perfeito, Ricardo. Obrigado aí pela sua exposição. Muitas perguntas aqui no chat. Eu e o professor Orleans, a gente vai, na medida do possível, sintetizar, aglutinar essas perguntas para que todos sejam contemplados. Ricardo, eu vou começar com uma primeira pergunta, enquanto que a gente já vai encaminhando para as demais, mas eu vou falar um pouquinho também como editor, como pesquisador e como, vamos dizer assim, uma parte desse todo, né, no mundo da pesquisa. Sobretudo na área de ciências sociais, que eu acho que a demanda para essa live de hoje foi isso um pouco que você falou, de que a gente está tendo uma característica de forma de fazer pesquisa distinta da área da saúde, mas com as regras da área da saúde. Essa é a sensação que a gente tem.
Mas a gente tem metodologias muito distintas, como você colocou. E muitas vezes a gente ficamos nos questionando se há necessidade de um envio ou não para o Comitê de Ética por meio da Plataforma Brasil, que por si só ela é muito burocrática, como você falou, né? E a gente É, vivencia isso. Mas vamos lá. Eu vou colocar duas perguntas que, assim, parece que você encaminhou isso para a gente, mas eu gostaria de ouvir de você. É muito comum na área de contabilidade, na área de administração, a gente fazer realmente surveys, né, levantamentos, em que esse survey ele é ou por um formulário escrito aplicado diretamente às pessoas, né, ao sujeito, ou, como você falou, que está sendo muito comum a gente utilizar questionários eletrônicos, né? O Google Forms, como você falou, e outras formas. Bom, metodologicamente, a apresentação desses dados, eles são sempre de forma aglutinada, sem nenhuma possibilidade de identificação desses participantes. Está muito comum também a gente vê um movimento muito forte do uso do LinkedIn, que é uma ferramenta, né, uma rede social aí, onde que a gente convida a pessoa, e no momento, a gente convida a pessoa para fazer parte da sua rede, e depois você convida ela a participar da pesquisa. Bom, dado isso, assim, qual que é a tua percepção nesse caso, no que a gente usa o LinkedIn, usa esse questionário, você falou de que quando aglutinado essa análise, ela não tem nenhuma possibilidade de identificação do participante. Então, assim, se a gente faz um questionário utilizando esses meios, onde que a gente utiliza aquelas premissas que você colocou no slide inicial, que estão ali no TCLE, né? A gente tem necessidade de passar pelo comitê de ética ou a gente pode encaminhar nossas pesquisas? Ou fazer as bom, nossas pesquisas? tá. Eu acho que, só fazendo uma contextualização, eu estou lá na Conep, a gente está trabalhando muito com os projetos da Covid, né? Não são todos, mas a gente tem uma câmera trabalhando só com, com projetos da Covid na área de saúde mental, né? E eu faço parte dessa comissão. Então, um dos mecanismos, né, de utilização, tanto na área de ciências sociais, né, ou na área de ciências humanas, quanto até mesmo na área médica, né, a utilização desse mecanismos do survey. Agora, veja só, o survey é uma metodologia específica, própria, né, que a gente poderia até chamar de pesquisa de opinião, traduzir como uma pesquisa de opinião. Então, se ela se caracteriza como uma pesquisa de opinião, se eu vou ter a condensação desses dados, porque não me interessa o dado isolado, só me interessa o dado agregado, né? Não precisa passar pela plataforma Brasil, não precisa passar pela análise do Comitê de Ética. Mas olha só o que está acontecendo, né? Eu estou tendo uma demanda muito grande no Comitê de Ética aqui da universidade de protocolos que não precisam passar pelo comitê, mas as editoras estão requerendo, solicitando, porque também as editoras vão trabalhar com modelos, né, com standards. Então, ela pega aquele modelo que é do CAI, né, do Certificado de Aprovação Ética, dado pelo sistema CEP-CONEP, e ela vai exigir do pesquisador sempre o CAI. Mas ele não vai ter o CAI se a pesquisa dele não precisar passar pelo Comitê de Ética. Então, ou a gente se submete e acaba analisando um projeto que não precisaria passar para que o pesquisador tenha esse número de CAI e possa apresentar na editora, né? Então, isso é burocrático, é cansativo, né?
é cansativo também para os comitês de ética, para os relatores, ou então, como eu tenho feito, dado declarações para as editoras de que não é necessário passar pelo comitê, porque a pesquisa vai ser feita num banco de dados, ou porque a pesquisa vai ser uma pesquisa de opinião, né? De opinião pública, ou porque vai utilizar de dados de domínio público, coisas assim. Então, eu não sei como que a gente vai resolver isso, né? Porque as próprias editoras estão utilizando esse modelo. Ah, eu tenho que pedir para uns, eu vou pedir para todos, né? Bom, e isso também é uma coisa muito nova na área de ciências sociais aplicadas, e a própria editora ela tem dúvida a respeito disso, né? Porque uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu acho que seria óbvio, né? Que todo projeto de pesquisa, além dessa análise ética em relação ao participante da pesquisa, está sujeita também a uma análise ética do comportamento do pesquisador. Então, eu tenho que verificar se não houve plágio, se a pesquisa pode ser reproduzida, se ela pode, se não se trata de algum outro desvio ético na hora da pesquisa, manipulação de dados, coisas assim, né? Mas então, tá. Outra coisa também, não é pelo fato de ser um formulário, né? E aí o pesquisador fala assim, não, é um formulário, eu estou mandando pela internet, que fica isento da análise ética. Eu preciso saber que dado ele vai obter com esse formulário, né? Então, se não é só um dado de opinião, eu vou obter dados, por exemplo, dados confidenciais do participante da pesquisa, ele tem que passar pelo comitê de ética, né? Então, não é só verificar, por exemplo, a qualidade de um produto, a qualidade de um serviço, e eu vou obter também outras informações, né, sigilosas desse participante da pesquisa, usando o formulário, porque nessa época de Covid, está todo mundo usando só formulário, seja Google Form, seja o Monkey, não sei o quê, tem vários aplicativos, né? Eu não sei se era essa a resposta. Não, E aí perfeito. a questão do LinkedIn, ou do Facebook, ou do Instagram, são formas de captação, né? de ter acesso ao participante da pesquisa. Essa é uma questão importante, que muitas vezes o pesquisador ele não informa ao comitê e fica à pendência. Como ele pretende selecionar os seus participantes da pesquisa? E o LinkedIn ou qualquer outra rede social, ela é importante. Então, nós vimos isso agora no Covid, né? O pessoal está fazendo a seleção dos participantes da pesquisa pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né? Manda o convite pelo WhatsApp, e tudo online. Ricardo, só mais uma pergunta para a gente fechar esse ponto, eu acho bastante pertinente, é assim, o fato da gente passar por um comitê de ética não exima o pesquisador das responsabilidades. Quer dizer, eu não transfiro a responsabilidade se algo acontecer para o comitê de ética. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser bem esclarecido, né? Exato. E dá a impressão que, a partir do momento que eu tenho um aval de um comitê de ética, todo e qualquer problema que possa vir vai ser acionado à universidade ou ao comitê, não. Ah, não, aí já é outra situação. Eu queria que você tocasse esse ponto, que as pessoas falam assim, não, eu quero acessar porque se dar algum problema, eu transfiro a responsabilidade. Esse é um ponto, tá? Mas, então, só para fechar aquele ponto anterior, a partir do momento que eu encaminho uma pesquisa de levantamento e a pessoa expõe os principais riscos, como o pesquisador expõe os principais riscos e entende esses riscos, coloca todos aqueles pontos que você ali
mencionou para a gente que é normal ter no TCLE. E ele diz, eu aceito participar da pesquisa. Nesse momento, ele não toma total ciência e isso para o pesquisador não é o suficiente para utilizar aquele dado? Então, aí nesse caso não exclui a responsabilidade do pesquisador, salvo, né, se ficar muito claro. Nós tivemos uma pesquisa importante feita no Brasil com animais silvestres, em que o pesquisador chegava e fazia pesquisa com um morador e ele informava se ele tinha animais silvestres em cativeiro ou não, e é crime. Então, ele tem que ficar claro. E, nesse caso, né, não exime nem a responsabilidade do morador que cometeu o crime, né, e nem impõe ao pesquisador uma responsabilidade sobre isso. Né? Agora, o que é importante quando a gente faz essa análise ética é quando deixa claro quem é o responsável. Né? O comitê de ética ele não assume a responsabilidade pela pesquisa, mas ao submeter o protocolo na plataforma, fica muito claro o papel de cada um nessa pesquisa, do pesquisador, dos participantes, dos coparticipantes, da instituição proponente da pesquisa, né, a universidade, o instituto de pesquisa, e do patrocinador. Então, tem certas pesquisas que a gente vê que o risco é tão grande que a gente exige o seguro da pesquisa. É uma coisa muito nova, as seguradoras não gostam de fazer seguro de pesquisa, né? Mas às vezes a gente se obriga a fazer o seguro, a exigir o seguro da pesquisa, porque sabe que o pesquisador sozinho não vai ter condições de arcar com um possível dano, né? Então, olha, o papel muitas vezes do comitê é esse, né? De alertar. De Ok. alertar. Professor Orleans, você tem alguma pergunta ali dos convidados, participantes? Sim, obrigado, Paulo, obrigado, professor Ricardo. Bom, tinha uma encaminhada exatamente sobre essa questão do meio digital que o professor Henrique Formigoni fez, o professor Ricardo acabou de responder. Tem duas outras que são aproximadas, que é do José Renato e da Mina Modolon. Normalmente, quando se faz pesquisa com questionários, é bem difícil obter respostas, né? Principalmente se for por meio eletrônico. Então, às vezes, a população é muito grande, a amostra é pequena, e um meio pelo qual se tem utilizado, né, que os dois citam, os dois professores citam, é exatamente o oferecimento de algum prêmio como forma de incentivo. Né? Então, tem a questão do crowdsourcing ou coisa desse tipo. Qual a leitura que o Comitê de Ética faz dessa questão? Quando há coleta de dados nesse tipo de pesquisa e algum incentivo financeiro nessa pesquisa? Então, a CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ela veda essa prática no Brasil. Ela é muito comum em outros países, né? É muito comum. Mas no Brasil, a participação do sujeito de pesquisa, do participante de pesquisa, ela tem que ser voluntária e não pode ser remunerada. Agora, claro que o pagamento das despesas, né, do participante da pesquisa pode ser feito. Nós temos aqui um laboratório que faz pesquisa com pacientes sadios, aqui próximo, a gente analisa os projetos deles, eles arcam com toda a despesa da pessoa do dia, inclusive o dia de trabalho. Então, há um ressarcimento. O ressarcimento é possível. Agora, a remuneração, o pagamento, esse é proibido pela Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, do CNM. Mesmo se for, por exemplo, um sorteio, eu já vi casos de sorteio de tablet, de computador. Então, é considerado como se fosse pagamento.
porque aí se compreende que o consentimento não foi livre, porque ele foi motivado pelo pagamento, pela possibilidade de ganhar um prêmio, né? É comum, né, às vezes, até na área de medicamentos, né, que o participante da pesquisa receba descontos na compra do medicamento. Descontos que, na verdade, chegam a 99%, né, do valor do medicamento. Então, na verdade, está remunerando o participante da pesquisa. Então, ele vai fazer a pesquisa, ele vai se submeter a uma pesquisa na qual ele pode sofrer um risco de morte só para não pagar o remédio, né? Para ter o acesso ao medicamento. Então, a gente entende, nesse caso, que não houve um consentimento livre. Perfeito. Alinhando essa questão de consentimento livre, uma outra questão que a professora Elaine Nakamura apresentou, como esse consentimento livre ele pode ser atestado? Por exemplo, ela chega a questionar se existe a necessidade de haver algum documento assinado, em último caso até com reconhecimento em cartório, ou um simples registro, por exemplo, numa base eletrônica já é suficiente? O registro numa base eletrônica, um controle do pesquisador já é suficiente, né? A documentação com firma reconhecida, documentos autenticados, a gente já abriu mão disso há uns 2, 3 anos, né? Não há mais necessidade desse tipo de documento, de certificação, né? Mas eu acho que é até mais seguro, né? No nosso caso, quando a gente faz o registro, por exemplo, em áudio, então, por telefone, você está fazendo a pesquisa por telefone e antes de iniciar, aquela frase de praxe, né? Essa ligação está sendo gravada, o senhor concorda em participar dessa pesquisa? Diga sim, né? Então, já é o suficiente para... Agora, eu só posso falar em consentimento esclarecido se eu for esclarecido, né? Então, antes da obtenção do registro, eu tenho todo um processo de consentimento, em que o pesquisador informa, né? Discute com o participante da pesquisa, tira todas as dúvidas do participante da pesquisa antes de obter o registro, né? Perfeito. E é interessante também para nós que o consentimento não pode ser num único ato. O consentimento, ele perpassa toda a pesquisa. Então, a qualquer momento, o participante da pesquisa fala assim, olha, eu quero mais esclarecimento, né? Isso só é possível na nossa área. Na área médica, o médico não vai parar a cirurgia para explicar para o paciente, né? Mesmo porque ele está sedado ou está... Né? Então, só na nossa área que é possível. Uma última pergunta, Paulo, que tem, na verdade são duas unidas aqui, que foram as duas últimas lá na plataforma que eu capturei, que são do Vitor Nazu e da Raquel Serrão, que falam sobre a plataforma Brasil, né? Então, eles questionam se, no momento da submissão, há necessidade também de anexar a autorização da empresa para que a pesquisa seja realizada, e qual o prazo médio para emissão de resultado para pesquisas como experimento ou aplicação de questionários? Então, tá. A gente entende que não é possível fazer a pesquisa em um determinado local privado, né, sem autorização do proprietário, do empresário, né? A gente faz muito pesquisa em empresa, o pessoal da administração, da contabilidade, né? A contabilidade é pior porque vai ter acesso a informações sigilosas, né? Então, eu não posso entrar no local sem essa autorização, né? Agora, é claro que se o pesquisador ainda está em tratativa
É claro que ele ainda está esperando, aguardando o financiamento dessa pesquisa, e ele já quer submeter na plataforma. Ele pode se comprometer junto ao CEP de que ele só vai fazer a pesquisa depois que ele obtiver o consentimento do proprietário, do empresário. E o comitê já pode conceder o certificado, né, o CAI, condicionado a a apresentação da declaração, condicionado à apresentação do comprometimento financeiro com a pesquisa, né? A gente tem avaliado isso no sistema CEP-CONEP, mas o pesquisador ele tem que deixar isso claro para o CEP. Os atritos que a gente acaba tendo no dia a dia, no CEP, é sempre de comunicação, né? Às vezes um protocolo fica pendente, o pesquisador me procura e eu começo a explicar para ele, ele falou, mas eu vou fazer isso que vocês estão, mas não colocou no papel, né? Então, às vezes, o problema é de comunicação. Eu tive um caso que a pesquisadora chegou para falar comigo, ela estava bem abalada, bem nervosa, né? E aí eu comecei a expor para ela os problemas que foram levantados no CEP, e aí ela falou, mas eu vou fazer isso, né? Eu sou séria, ela falava, né? Eu vou fazer isso. Eu falei, eu tenho certeza, mas não está no papel, né? Então, às vezes o pensador tem que tomar um cuidado nesse sentido, né? De verificar se ele deixou claro o suficiente no protocolo dele, no projeto dele, todas as etapas da pesquisa, né? Então, quero fazer a pesquisa dentro da fábrica da Coca-Cola, né? Querer é uma coisa. Se a Coca-Cola vai permitir que você faça a pesquisa lá, né, durante a misturar os ingredientes para fazer o xarope, eu não sei, né? Então, é nesse sentido. Então, sendo bem objetivo e prático, né? Se o pesquisador ainda não tiver autorização, ele está em tratativa, ele coloca isso no protocolo e não vai gerar pendência. E o protocolo vai sair condicional, com a condição dele obter o consentimento, dele obter a autorização. Acho que era essa, né, a dúvida. Isso. E a última era sobre o prazo médio para emissão. O prazo. Então, hoje está muito rápido. Hoje está muito rápido. Então, uma análise não passa de 30 dias, nem na CONEP. Na CONEP tem 60 dias para analisar pelo regimento, né? Tem 60 dias. Então, está gerando em torno de 30 dias. E no CEPs, né, o prazo é de 30 dias e a maioria está trabalhando em cima disso. A CONEP tem feito intervenções no CEPs em que os pareceres estão demorando muito, né? Então, a tendência é cada vez acelerar mais. Quando entrar a nova plataforma no ano que vem, né, eu acredito que os pareceres vão sair com uma semana na nossa área, né? Na nossa área. É claro que na área médica vai continuar levando 30 dias, né? Professor, eu tenho uma pergunta que é o seguinte, eu não sei se alcança isso e se o CEP e se os comitês de ética já estão observando, se no CONEP também foi assunto de pauta em alguma reunião. A gente tem, agora falando como editor, a gente tem visto algumas revistas, né, alguns periódicos que estão indo para essa linha de dados abertos, né? Uhum. Quando a gente faz a pesquisa, quando a gente remete essa pesquisa à avaliação do CEP, não necessariamente eu já tenho mapeado para qual
periódico, eu vou encaminhar minha pesquisa para divulgação. E esse período é a tendência que a gente vem verificando, principalmente a gente está vendo agora na nossa área especificamente, que os dados que produziram aquela pesquisa também sejam encaminhados para acesso aberto. Como é que tem sido discutido isso no CONEP? Como é que você vê essa discussão? Eu não faço parte desse GT, existe um GT que é chamado de GT nossa, fugiu o nome do GT, que é o de processamento de dados, né? Então, existe um grupo de pessoas trabalhando com isso. A questão, né, de entrega de dados, a gente toma muito cuidado na CONEP, porque alguns dados são sensíveis e há sempre a necessidade de enviar para o exterior esses dados, principalmente dados genéticos, né? Então, há um certo cuidado, né? Uma certa resistência para que esses dados vão formar um super banco de dados, né? É GT de banco de dados, pronto. Então, esse GT que está discutindo isso para a formação desses megabancos, né? Esses megabancos de dados. A outra questão é uma questão ética mesmo da pesquisa, que as editoras têm se preocupado muito com a reprodutibilidade da pesquisa, quer dizer, se aquela pesquisa é verdadeira mesmo, se ela pode ser reproduzida, né? Então, ela tem que ter acesso a esses dados. Então, são duas coisas. A primeira, de ter dados para que um outro grupo pesquisador possa reproduzir os resultados daquela pesquisa e verificar se realmente ela é fidedigna. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é o envio de dados a esses megabancos, né, que ficam depois disponíveis. Essa vacina mesmo da Covid, né, essa vacina do coronavírus, que foi proposta pela Rússia, ela é baseada em bancos de dados. Então, ela comprou os dados de uma empresa para realização dessa pesquisa, né? Então, esses dados depois serão comercializados. E não são só na área médica, né? Também nas nossas áreas. Orleans, teria mais alguma pergunta aí que os participantes fizeram que não, de repente não foi efetuada? Tem uma última pergunta que o André Lino fez sobre a questão da Plataforma Brasil, e ele questiona se, por exemplo, um projeto de pesquisa com financiamento internacional também seria submetido à Plataforma Brasil, em termos operacionais. Esse obrigatoriamente seria, e seria analisado pela CONEP, não é pelo CEP da instituição. Então, ele entra na plataforma, né? E aí ele já é encaminhado automaticamente à CONEP para análise desse projeto, né? Existe uma câmara específica da área de CHS, de Ciências Humanas e Sociais, né? Que vai analisar. Então, vai ter profissionais de diversas áreas, né? Analisando esses projetos. Esse é um ponto que muitas vezes vem, que é a multidisciplinariedade da formação, seja do CEP, seja da CONEP. Então, o que acaba acontecendo, né? Eu vou dar um exemplo no CEP, no meu CEP. Um projeto da área de administração, contábeis, economia, ele pode ser avaliado por um profissional da área de física, química, né? E aí, esse que tem sido o grande problema. O desconhecimento desses profissionais
em relação às metodologias próprias de cada ciência. A contabilidade tem metodologias que são próprias da contabilidade. A economia tem metodologias que são próprias da economia, né? O direito, né, tem um método próprio. A contabilidade tem um método próprio. Não é só metodologia, né, mas um método de análise de dados. E é isso que muitas vezes acaba confundindo, trazendo pendências, né? Porque o relator, que é de outra área, né? Ele muitas vezes aponta uma pendência que não existe. Então, eu vi aí alguém colocando é fácil superar. É fácil superar, né? E as pessoas têm que se atualizar com relação à área de outros colegas, né? Uma pergunta em termos do comitê, a última, para a gente já finalizar. Qual que é o tempo de participação de um profissional no comitê de ética e essa mudança no comitê de ética, ela acontece assim de forma grotesca em termos de número, ou elas são sazonais, assim, a entrada e saída, mudança, alteração desses membros? Nós temos um mínimo, né, nos comitês de ética de participantes pela resolução 466. Então, esse mínimo é de 7 participantes, tem que ser multidisciplinar, e tem até uma regra que está sendo bem difícil na minha faculdade, né? Que é que tem que ser dividido em gêneros diferentes, né? Tem que ter homens e mulheres. Na minha faculdade, a gente descobriu que é a faculdade que mais tem pesquisadoras, mulheres. Então, eu tenho muito mais mulher do que homem no comitê, né? Isso até pela formação do profissional da universidade. Bom, mas esse não é o ponto. O mandato é de 3 anos, mas a gente tem um problema com a troca desses relatores, porque não chegam a completar o mandato, né, que é de 3 anos. Na CONEP também o mandato é de 3 anos, né, mas pode ter recondução, é possível, né? Eu mesmo não consigo sair do meu comitê, ou pela dificuldade, né? Sempre que eu vou sair, outro sai na frente, é mais esperto do que eu, né? Mas é algo que eu gosto também de fazer, que é importante, né? Dentro da universidade. Bom, professor Ricardo, muito obrigado aí por ter aceito o convite, ter tirado esse tempo aí para se preparar e participar aqui conosco. É um tema que a gente teria aí tranquilamente no mínimo 1 hora de conversa, ele gera bastante dúvidas, a gente vê aplicabilidade em todas as áreas, porque realmente é um tema que desperta isso. Eu quero agradecer em nome da Ampiconte, em nome da revista ASA, né, na qual eu e o Orleans somos editores, e fica aí agradecer também a participação de todos, né, nessa webinar, e Orleans, por favor, se quiser fazer algum agradecimento, algum comentário final. Sim, eu encerro como nós começamos, né, agradecendo a toda a diretoria da Ampiconte que nos deu suporte, né, ao Zé Elias, ao Edilson, ao Marcelo, que nos apoiaram na realização desse webinar, e a professora Simone, que nos auxiliou fazendo essa belíssima indicação do professor Guardiolo. Então, muito obrigado, professor. Foi excelente ouvi-lo durante esse tempo. Então, muita informação valiosa para nos ajudar a melhorar nossas pesquisas. Não, eu preciso agradecer muito vocês, porque a gente só cresce quando compartilha, né? E hoje foi uma experiência muito importante, muito boa, né? Para a gente poder compartilhar, pegar informações de outras áreas, de outros colegas,
Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e me colocar à disposição de vocês, né? Sempre que for preciso, eu estou à sua disposição. Ok. Muito obrigado. Obrigado, então, a gente encerra nesse momento aí essa webinar e convidamos já a participar das próximas, tão logo a gente anuncie e divulgue aí nas redes e nos e-mails que a gente tem aí dos colegas, tá bem? Obrigado e um ótimo final de semana a todos. Bom final de semana a todos. Bom final de semana.